Nós estamos finalizando hoje uma série de mensagens intitulada Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E é interessante que um dos retornos que nós temos recebido é a maneira com que nós estamos tentando simplificar alguns conceitos bíblicos e teológicos que para nós é muito comum, muito fácil, mas para que muitos que estão sentados aí, não é tão comum e tão fácil assim. Alguns princípios divinos, alguns conceitos teológicos, que para nós isso faz um sentido enorme, mas para quem está começando agora a vida cristã, com uma dedicação maior, não entende nada. Por exemplo, nós cantamos aqui, Teu sangue. A pessoa que não compreende a teologia do sangue de Jesus, a pessoa que não compreende a teologia do pecado e a consequência do pecado que está dentro da doutrina da salvação, que a gente na teologia chama de soterologia, a doutrina da salvação. E as pessoas entram em uma igreja evangélica e vê o povo cantando, celebrando o sangue de Jesus. Sangue costuma ser algo ruim. Sangue. Uma vez eu carreguei no porta-malas do meu carro um pouquinho de carne vermelha e ali houve um vazamento do sangue. Me deu um trabalho para tirar aquele negócio. E o cheiro do sangue nunca mais saiu do meu carro. Qual é o impacto do sangue? Eu estou vindo agora, por exemplo, de visitar a Cris. A Cris recebeu alta ontem, recebeu a visita do pastor Nildo essa semana, ela ficou muito feliz. E eu disse, eu não podia deixar passar esta oportunidade de visitar você. Disse, mas por quê, pastor? Falei, porque você sempre visita muita gente. Você visita muita gente nos hospitais, nas enfermidades, e nós estamos tendo o privilégio de visitar você na sua enfermidade. Ela ficou tão feliz, já me convidou para outra visita, e vai fazer uma carne deliciosa que eu gosto, e eu já aceitei o convite. Mas depois que ela melhorar, porque esse negócio de dengue está sendo um problema hoje no Brasil. Está sendo um problema hoje no Paraná. Eu cheguei hoje à tarde de um dos lugares que é o número 1 no foco de dengue no Brasil, no Paraná, que é Londrina. Os hospitais estão cheios. E dengue, quem já teve dengue aqui? Levanta a mão, só para eu saber. Olha aí, pouca gente, graças a Deus. Eu soube que dói muito, é verdade? Dói demais? Você quer ter de novo? Nunca. Alguém teve dengue hemorrágica? Ninguém teve dengue hemorrágica. Essa é terrível. E aí a gente entra em uma igreja, tem um bocado de gente bonita, charmosa, cantando o teu sangue. O que é isso? Esse povo enlouqueceu? Parece uma coisa esquisita. Mas sangue é vida. As plaquetas, os glóbulos, não sei o que é da Cris, que tem que estar medida a cada 2 dias. Plaquetas. Para ver se o sangue está tudo legal. Sangue é vida. E quando a gente celebra a vida de Jesus dada por nós, a vida de Jesus derramada por nós, a vida de Jesus vertida na cruz por nós, isso tem a ver
com a realidade do pecado, porque a Bíblia diz que todos somos pecadores. Não existe um justo, um só, nenhum sequer, diz a Bíblia. Todos nós estamos perdidos em nossos pecados. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Ele não merecia morrer, porque ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós. Por isso a gente canta, seu sangue e nada além do sangue de Jesus, para nos dar perdão, salvação, vida eterna e vida abundante. Quando a gente conhece a Deus na sua plenitude, na sua profundidade, a gente começa a sofrer o impacto de como vivemos a nossa vida. Quando eu conheço Deus, o amor dele por mim, a vida dele entregue por mim, a minha maneira de viver vai naturalmente corresponder à vontade dele para a minha vida. Conhecendo Deus e fazendo sua vontade, nós caminhamos sobre muitos conceitos e muita gente cresceu. Bonito de ver o retorno. Pastor, que legal, foi muito bom para mim isso. Gostei disso. Mas nós queremos encerrar esse tema, mas como encerrar esse tema de maneira que tudo o que nós vimos até aqui seja perpetuado, seja continuado, não fique encapsulado em uma série de mensagens. Mas como é que eu consigo viver a minha vida fazendo a vontade de Deus com tudo isso que eu ouvi e o impacto disso no meu viver? Por isso o tema de hoje vai ser a comunhão contínua com Deus. Conheci Deus, conheci o conceito de trindade, conheci a sua comunicação, conheci o seu amor. Fui estimulado a olhar para Deus, compreendi que Deus fala conosco e isso remete a uma fé que em meio à crise nós temos esperança. Tudo que ouvimos sobre ajustar a nossa vida com Deus, fomos desafiados a obedecer a Deus, conhecendo Deus pela obediência. Vimos como a vontade de Deus se dinamiza na vida da igreja. Descobrimos um conceito diferenciado do povo, do reino. Vimos que não tem como a gente conhecer a Deus e viver a nossa vida de maneira irresponsável, sem administrar coerentemente nosso tempo, nossa mordomia cristã. E vimos que Deus tem uma família, e eu e você fazemos parte dessa família. Agora, de que maneira a comunhão ela pode ser contínua? De que maneira a comunhão com Deus pode ser vivida sem que haja uma interrupção? Me recordo com muita alegria um tempo em que uma pessoa que frequentava a nossa igreja, hoje ela mora em outro lugar e não frequenta mais, e ela amava, ela disse uma vez para mim, depois de um culto: pastor, todo domingo à noite eu começo a me entristecer. Falei, mas por quê, querida? Porque sexta-feira meu coração se enche de alegria, eu venho para a igreja, eu canto no louvor, eu participo do culto dos jovens, eu vou nos aniversários dos irmãos da igreja, eu participo da escola dominical, à tarde eu venho para passar o louvor, domingo à noite começa o culto, eu começo a me entristecer, porque amanhã de manhã eu tenho que voltar para a minha rotina. Segunda-feira eu tenho que voltar para o trabalho. É como se eu estivesse saindo lá do monte da transfiguração,
onde Moisés, Elias se encontraram com Jesus. Pedro e Tiago e João ficaram maravilhados com aquilo, e eles queriam fazer uma cabana ali. Era assim que eu queria. Eu não queria que segunda-feira existisse. Eu gostaria que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado fosse igual a alegria do domingo, na casa de Deus, na presença de Deus, em comunhão com o povo de Deus. E ela dizia para mim que era como se houvesse uma ruptura. Não havia uma continuidade. Isso é facilmente compreensível, porque muitas vezes a gente pensa que Deus está enclausurado dentro de um templo. E a gente sai, hoje à noite, e diz: Deus, muito obrigado, foi muito legal esse tempo aqui. Quarta-feira a gente volta. Os que vêm de quarta-feira, né? Os adoles, sexta-feira, estamos aí, Deus. Os jovens, os que estão no PG, terça-feira, Deus, a gente se encontra. E os que só vêm dominicalmente, próximo domingo, Deus, a gente se encontra. E deixa Deus trancado aqui e vai viver a sua vida. O desafio de hoje é de que maneira eu mantenho a minha comunhão, mesmo que eu não esteja na comunhão com os irmãos, mesmo que eu não esteja adorando, celebrando, louvando a Deus, junto com o povo de Deus. E me parece que isso também é uma preocupação de Jesus. Me parece que Jesus tinha uma preocupação com isso muito grande, muito forte. Jesus, o maior comunicador da história, está comunicando até hoje de uma maneira extraordinária, sobrenatural, faz uso de uma imagem. Jesus diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Eu sou técnico agrícola. Durante 3 anos, minha experiência era no campo, no mato. E era muito gostosa as aulas que eu tinha lá de zootecnia, mecanicidade, uma série de coisas. Mas quando chegava naquela hora de estudar a frutificação, eu me lembro que o meu professor começou a dizer o seguinte: olha, como é que se tem uma produção de laranjas doces, porque o açúcar atrai as formigas? E aí, se você tem um pomar de laranjas doces, elas são atrativos para as formigas. É preciso fazer um enxerto. Então, primeiro, a gente faz uma plantação de limão. Depois, a gente faz uma plantação de laranja, num viveiro protegido. E aí a gente corta o pé de limão e faz um enxerto de um pé de laranja. E a gente fez isso. Era tão legal a gente ver depois as laranjas sendo produzidas numa estrutura de um pé de limão. E aí a gente dava um drible nas formigas. Aí a gente fez um outro tipo de enxerto com... Isso aqui já faz 40 anos que eu estudei, então estou esquecendo os termos técnicos.
com a gemazinha do galho. A gente cortava ao redor daquele galho e a gente conseguia fazer em um pé de limão, um galho só, produzir laranja. Mas para que isso acontecesse, tinha que estar o galho bem conectado, bem ligado com o caule, com a árvore, com a videira. Jesus, sabendo que ele ia para a glória, sabendo que nós ficaríamos aqui, sabendo que os discípulos aqui permaneceriam, ele diz assim, olha, é necessário um negócio chamado permanência, vocês precisam estar permanentes em mim, porque sem mim nada podemos fazer. Conhecendo Deus, de uma maneira que este conhecimento se prolongue, que esta comunhão seja contínua. Um relacionamento profundo e contínuo com Deus é o clímax da nossa jornada espiritual. O que Deus quer não é uma cura física na sua vida, Ele cura. O que Deus quer fazer na sua vida não é fazer um milagre financeiro, Ele faz. Mas o clímax da vida cristã é você caminhar com Jesus, não apenas nos finais de semana, mas na sua vida nesta terra, na sua jornada. Existe uma necessidade de que nós permaneçamos em comunhão contínua com Deus. E quais são as implicações práticas para manter essa comunhão no dia a dia? Essa é uma boa pergunta. A vida cristã não é uma série de eventos isolados, mas um relacionamento contínuo. Assim como a respiração é vital para a vida física, a comunhão com Deus é essencial para a vida cristã. Não dá para deixar Deus trancado no templo. Não dá para deixar Deus trancado no quarto enquanto você faz o devocional, ali você sai, deixa Deus lá, de noite você volta para se encontrar com Ele. Não dá. Por isso Jesus usa essa metáfora da videira e dos ramos para tentar comunicar a necessidade de que nós permaneçamos nele. E esse é o contexto da fala de Jesus. Jesus está preparando os discípulos para a sua partida, enfatizando a necessidade de estarem conectados nele. Aí ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Há uma condição. Deus quer estar permanente em nós, mas Ele não nos viola. Ele não nos violenta, Ele não nos agride. Se você quiser permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Se você não quiser, eu respeito isso. Permanecer no original traz uma ideia de morada contínua, de um habitat persistente. Permanecer implica não apenas em um ato de estar, mas um estado de ser constante. Espiritualmente significa uma união vital com Cristo. Assim como o ramo depende da videira para viver, nós devemos depender de Cristo para a nossa vida espiritual. A permanência é a fonte de vida, de força. Sem Cristo nós somos espiritualmente impotentes. Sem mim nada podeis fazer. Quando eu fazia seminário lá em Recife, não tinha tablet, não tinha não tinha celular, não tinha projeção, não tinha slide naquela época não, só tinha mimeógrafo. Você pegou mimeógrafo? Cheirinho de álcool, ficava alcoolizado.
quando passava. Nós fazíamos os nossos esboços, seminarista, não tinha máquina de datilografia, gente. Só quem tinha máquina de datilografia era escritório, e quem tinha em casa era quem tinha dinheiro. Papel ao maço era caneta. Datilografia, gente, era uma arte desenvolvida no milênio passado. Alguém aqui fez curso de datilografia? Olha, muita gente. ASDFG. Não era isso? ASDFG. Gente, que coisa maluca. Eu ganhei um curso de datilografia, e não era barato, não. Eu ganhei um curso de datilografia, e a minha professora, uma senhora, uma velhinha, e o horário da minha aula com ela era sempre 1h30 da tarde. E naquela época, eu acho que ela não tinha o hábito de escovar os dentes. E ela era uma pessoa carinhosíssima. Irmãzita, você gostou, né, irmãzita? E ela começava a me instruir. E aquele negócio branco nos dentes. ASDFG. Gente, vocês não sabem como é que eu sou. Pouca gente sabe. Um dia eu estava fazendo a ceia aqui, aí comi o pão. E aí, na hora que eu fui fazer o vinho, que fui falar, um negócio branco pulou. Eu me lembrei dessa professora. Então, a gente não tinha máquina de datilografia. Nossos esboços eram de caneta. E eu fazia meu esboço de caneta direitinho, título da mensagem, texto, né, frase de transição, primeiro ponto, segundo ponto, conclusão. E a gente não andava de carro, porque a gente era duro, era liso, tinha que andar de ônibus. E os ônibus em Recife são lotados, ainda hoje. E a gente botava, então, o esboço dentro da Bíblia. E, de repente, a gente está ali em pé, segurando, e o carro andando. Por alguma razão, o motorista precisava dar uma freada. Aí, quando o motorista deu uma freada, pluf, a Bíblia caiu. Aí eu fui pegar a Bíblia, peguei a Bíblia, olhei de lado, não viu mais nada. E aí, quando chego na igreja, vai começar o culto, cadê o esboço do sermão? E a gente chamava lá no seminário o esboço de "sem mim, nada podeis fazer". E uma das coisas mais difíceis para pregador que está começando, seminarista, é pregar sem esboço. Então a gente brincava muito, rapaz, eu perdi no meio do ônibus o "sem mim, nada podeis fazer". Foi difícil improvisar no sermão. Mas quando Jesus fala isso, "sem mim nada podeis fazer", é porque, conquanto nós compreendamos a doutrina da Trindade, do sacrifício de Jesus, da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus, e que hoje Ele está à direita de Deus, mas nós estudamos um dos atributos de Deus, que é a onipresença. Ele está sentado à direita de Deus no trono, mas Ele está em qualquer lugar onde 2 ou 3 se reunirem em nome dEle. E nós aprendemos que Ele está dentro de nós. Ainda que estejamos sozinhos, nós aprendemos que nunca estamos sós, porque Jesus conosco está. E é esse conceito que Jesus quer que nós tenhamos, mas que não seja apenas um conceito teórico, mas que seja um conceito vivencial, experiencial, empírico, que faça parte da nossa existência. Eu sei que não estou só, Deus está comigo. Jesus quer que a gente entenda isso. Então, para preservarmos uma comunhão contínua com Deus,
Precisamos entender Jesus como a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. Quando ele diz que ele é a videira verdadeira, está implícito aqui que existem videiras que não são verdadeiras. Existem verdades, conceitos espirituais, religiosos, que parece com a videira verdadeira, mas não é. Eu sou a videira verdadeira. Jesus é a fonte verdadeira, única, de nutrição espiritual. Você não será nutrido espiritualmente se você estiver conectado com uma videira que não seja Jesus, porque só Jesus é a videira verdadeira. A gente conhece pessoas aí, até queridas, que começam a acreditar no chamado teísmo aberto. O teísmo aberto, ou seja, Deus criou o homem, criou o céu, criou a eternidade para toda a humanidade. Ninguém vai para o inferno, todo mundo vai para o céu. Porque todos os caminhos levam a Deus. E esse é um engano. A doutrina, o conceito de que Deus é amor apenas. Não há um conceito de Deus ser justiça. E aí tem muita gente que vai nestas igrejas que pregam o teísmo aberto e saem dali com a sua consciência atenuada. Sai dali com a sua consciência em paz. Não há nenhuma cumplicidade, não há necessidade nenhuma de estar nele, porque ele já decretou. Ponto final. Por isso que Jesus parece não, ele era onisciente, ele sabia que lá no século 21, as pessoas diriam e pregariam, pessoas inteligentes, intelectuais, racionalistas, humanistas, que iriam criar uma videira, mas não é a videira verdadeira. Jesus é a única fonte de nutrição espiritual. Qualquer outra fonte é insuficiente para sustentar nossa vida espiritual. E tem muita gente hoje colocando a nutrição espiritual em pessoas. Tem gente que coloca a nutrição espiritual dele em um pregador. Coloca em uma banda. E a gente tem bandas maravilhosas, que revolucionaram o conceito de adoração, mas em algum momento também se perdeu. E quem colocou a sua nutrição espiritual em uma banda, está desnutrido. Se você colocar a sua nutrição espiritual em qualquer um dos pastores aqui da igreja, você está desnutrido e ficará desnutrido. Não é Ilquias, não é Nildo, não é Vili, não é Antônio, não é Tiago, não é nenhum de vocês, pastores, que vai nutrir a vida espiritual de qualquer pessoa que seja. É Jesus a fonte de nutrição. Sem mim nada podeis fazer. Precisamos entender Jesus como a videira verdadeira. E quando eu entendo isso, eu estou conectado nele. Não permitirei que nada possa me separar do amor de Cristo. Nada. Segundo lugar, precisamos entender nossa vida como um ramo. Mas não um ramo que é cortado e jogado fora, mas um ramo que permanece. Eu preciso estar nele. Eu nunca gostei de português. Porque eu nunca aprendi português. Até hoje eu não sei português. Você também não? Mas tu hablas espanhol? E não gosta de português? Você gosta? Eu não gosto. O Franklin luta. Tu gostas? Tu hablas inglês?
Do you speak English? No. Português? Nós já sabemos. Melhor corrigir, o Brasil todo está vendo isso. Nunca gostei de português, gente. Nunca gostei. Eu não sei falar português. Muito menos escrever português. Meus esboços, graças a Deus, aí tem uma equipe boa que corrige. Né? Por que eu nunca fazia projeção no passado? Porque eu botava os erros ali. Aí teve uma turma que disse, pastor, pode contar com a gente, corrige o seu português e ainda faz a sua apresentação. E aí, muito obrigado, equipe maravilhosa, de altíssimo nível. Agora, assim, permanecer, contém, está contido. Esse negócio, essas regras do português, que para mim são tão complicadas. Nós precisamos entender que nós, como ramos, estamos contidos, presentes, permanecemos. Quando Jesus diz assim, aquele que não dá fruto, lembra dessa palavra de Jesus? Essa teologia do amor aí, essa teologia, do amor não, teologia que eu citei ainda há pouco, não sei o que vai fazer com essa parte da Bíblia. Que todo ramo que está em mim, esse dá muito fruto. Mas aquele que estiver em mim tem que dar fruto. Porque se não der fruto, o que vai acontecer? Lançado aonde? No fogo. Eles vão ter que mudar esse texto também. Porque essa ideia de castigo, de justiça, é uma ideia muito difícil para uma sociedade politicamente correta. Eu preciso estar nele e eu preciso entender que a minha vida como ramo está em Jesus, porque a vida dele foi derramada em mim. Produzir frutos espirituais é o alvo de Deus para nós. E os frutos espirituais que estão lá em Gálatas, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem produz isso em nós é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que estar conectado na videira, porque de mim mesmo eu sou impaciente. Eu sou chato. Já faz alguns anos que eu tomei uma decisão de envelhecer. Irmã Antônia, está me ouvindo, irmã Antônia? Está ouvindo bem direitinho? A senhora já tem mais de 60 anos. Está entendendo também? Acho bom. Eu decidi envelhecer e não ser um velho ranzinza. A senhora é uma velha ranzinza ou não? Para começo de conversa. Para começo de conversa. Eu não me sinto velha. Meu pai estava viajando comigo essa semana. Quantos anos? 92. Meu pai com 86 anos. Eu sei. Meu pai com 86 anos, o seu pastor, que é meu amigo, não sei que amigo é esse, chegou para o meu pai assim, você está velho. Meu pai respondeu para ele, velho é seu avô. A senhora com 92 anos, não me sinto velha. Então tem que dar uns conselhos para suas filhas. Tem que dar conselho aí para essas meninas. Cadê a outra que não veio hoje? Está escondida ali, né? Também não. Alguém aqui se sente velha? Só eu mesmo. Eu estava envelhecendo, gente, e eu disse assim, eu estava ficando chato, impaciente, irritadiço. E eu disse, que tipo de velho eu serei?
Eu decido hoje não ser um velho ranzinza. Estou lutando e estou quase conseguindo. Você acha, Henrique, estou melhorando? Mais ou menos? Você está me devendo um gabinete, lembra disso? Porque essas características de ausência de alegria, ausência de paz, falta de bondade, falta de benignidade, essa falta de mansidão, falta de domínio próprio, isso faz parte da natureza carnal que continua conosco. Mas se eu crucificar o meu eu e deixar o Espírito Santo de Deus produzir através da minha conexão com a videira, Ele produz estas características: amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade. Mas eu preciso estar lá como um ramo permanente na videira. Vida transformada, impactante, vai refletir o caráter de Cristo em todas as esferas da minha vida, do meu viver, para que eu possa perseverar em uma comunhão com Deus. Eu preciso entender que Jesus é a videira verdadeira e eu estou nele, estou fechado com ele. Tem gente que não está fechado com Jesus, tem gente que está fechado com a igreja batista. Se você estiver fechado com a igreja batista, não estiver com Jesus, dá um jeito na sua vida. Tem gente que está comprometida com o pastor. Eu gosto de fulano, beltrano. Reveja a sua postura. E outra, você tem que estar conectado, não pode ser diferente disso. Você precisa entender que sua vida é um ramo que está ali. E se você tirar esse ramo, você vai perder toda essa produtividade que o Espírito quer fazer em você e através de você. Em terceiro lugar, precisamos entender as consequências da falta de comunhão. E tem muita gente que não entende isso. Quando não há comunhão com Deus, há uma ineficácia da nossa espiritualidade. Aí há o espaço para a religiosidade. Quando a espiritualidade não é eficaz, nós damos lugar à religiosidade. E tem muita gente religiosa em nosso meio. Mas Jesus não quer o religioso, Jesus quer aquele que tem comunhão com Ele. Ele quer espiritualidade, Ele quer se relacionar com você espiritualmente. E aí, essa ineficácia espiritual, sem a conexão com Cristo, nos faz entender que os nossos esforços, eles são vãos. Há uma secura espiritual. Assim como um ramo separado da videira seca e morre, uma vida sem Cristo é árida, sem vida. Precisamos de diálogo constante com Deus. Jesus frequentemente se retirava para orar, dialogar com Deus. Jesus quis mostrar, Ele e o Pai são um, disse Ele a Filipe, quem vê a mim vê o Pai, mas Ele saía todos os dias para ter um tempo de oração. Lucas 5,16, Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Tem gente que só ora na igreja, só ora no culto. Eu fiquei feliz com o resultado da vigília que as mulheres fizeram, coisa linda. E aí, na avaliação, disse, pastor, temos que fazer mais. Falei, concordo. Fazer agora só com os homens. Vigília de oração com os homens. É tão bom orar com os outros, é tão bom quando alguém ora conosco. É tão bom quando a gente está se sentindo sozinho, inseguro, desanimado, e alguém chega e ora com a gente. Jesus se retirava para lugares solitários e ali Ele orava. O apóstolo Paulo vai dizer, orai sem cessar.
A oração deve ser uma prática contínua, não uma prática esporádica. E olha, tem gente que ora o tempo todo. Ora o tempo todo, em todo lugar, dirigindo, jogando, andando, correndo. Orar sem cessar. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo diante da perseguição. Vai dizer lá o texto do capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. Só que Daniel não tinha a revelação que o Novo Testamento trouxe. Daniel não tinha o exemplo de Jesus. Ele não sabia que existia um Deus que se fez carne, e esse Deus que se fez carne se retirava para lugares solitários para orar. Mas ele sabia que ele tinha que orar. Hoje a gente ora quantas vezes por dia? Tem gente que ora pelo menos 5 vezes por dia. Ora quando acorda, antes das refeições, se o cara comer pelo menos 3 refeições, e ora antes de dormir. Tem gente que não aprendeu ainda a orar, não ora antes da refeição. E tem gente que não agradece a Deus. A gente que nasceu na igreja, aprende a orar. A Laurinha, estava com ela semana passada, todo dia ela não quer orar. Aí ela disse, quem vai orar hoje? Vovô! Aí eu orava, quando dizia amém, a primeira coisa que dizia, eu orei de olho aberto. Para ela é uma diversão orar. E como a gente fazia para ouvir a Laurinha orando? E aí o Helry, que você já conhece quem é o Helry? O Helry conversa com a Laurinha. Então, quem vai orar hoje? Aí o Helry disse, vai ser a Laurinha. Aí eu falei, quem vai ser a Laurinha? Sou eu, porque o Helry falou. Aí um dia ela disse, quem vai orar hoje? O Helry. Mas a gente ensina a criança a orar antes das refeições. Eu já contei para vocês aquela experiência que eu vivi quando trabalhava no mercado secular e fui almoçar com o gerente de um jornal. E gerente de um jornal, jornalista, mente muito, muito intelectual e tudo mais. E eu, então, fiquei constrangido de orar na frente dele e tal. Fiz aquela oração secreta, Deus, abençoe esse alimento, em nome de Jesus, amém. Mas o cara chegou e a gente conversando, ele trouxe o prato dele e disse, 1 minutinho só, por favor. E aí ele fez. Fez um zunido, com uns movimentos esquisitos nos olhos. E eu me senti assim, ó, levando uma chapuletada. O cara acredita em alguma coisa que não é a videira verdadeira, e não tem constrangimento nenhum de orar. E eu fiquei constrangido de orar na frente. Depois daquele dia, parei com esse negócio. No restaurante eu oro, vou em voz alta. Em qualquer lugar que eu estou, que eu vou orar, preciso orar. Jesus nos estimula a orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ana, mãe de Samuel, a gente conhece a história dela. Estava no templo e ela não estava nem aí para o que iam dizer dela, pensar dela. Ela estava muito angustiada, chorava sem parar enquanto orava. Ela orava e chorava. Ela fez um voto ao Senhor. E enquanto fazia a sua oração, o profeta, o pastor, o líder, Elias, a observava. E Elias via que o... Elias não. Eli via que os lábios mexiam. E aí Eli começou a julgar. Agora, isso aqui é um texto muito interessante. O religioso julga o de coração quebrantado. Quem é crente mais tempo nessa igreja, lembra de um dia que eu fiz uma oração aqui, chorando, abraçando meu filho aqui nesse canto. Chorava igual uma criança. Foi tão bonito de ver a maturidade da igreja. Por que o pastor Euquis está chorando?
Porque pastor Ilquias é um cara muito durão, nunca vi o que chorar. Evaldo, você não me vê chorando, Evaldo. Porque eu choro disfarçadamente. Né? Eu geralmente faço assim, ó, enxugo os olhos, subo por aqui, distribuo na sobrancelha. Ninguém diz que eu estou chorando. Mas naquele dia eu chorava de soluçar. Foi tão bonita a atitude da igreja. A igreja orou por mim. Não tinha nenhum Eli naquele culto. Porque se tivesse um Eli, iria me julgar. Está embriagada, está bêbada. A Ana responde, não, meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. É possível ser uma pessoa profundamente triste aos pés do Senhor? É possível. Porque o Senhor consola, o Senhor está conosco na alegria e na tristeza. Essa ideia de que o Evangelho não permite tristeza não é a videira verdadeira. Jesus chorou. E depois do choro de Jesus, ele ora. E ele ora dando graças a Deus. Graças te dou, ó Pai, porque o Senhor sempre me ouve. E agora eu quero te pedir que o Senhor faça um milagre aqui e traga à vida o meu amigo que eu tanto amo. Quando a gente permanece no Senhor, a gente ora constantemente, a gente gasta tempo na presença dEle, ainda que eu não precise fechar os olhos. Eu tenho muito problema com crente que olha de olho aberto. Tenho 2 problemas com oração de crente aí. Primeiro, quem ora de olho aberto. Você não pode orar com os 2 olhos abertos. Ou um, ou fecha os 2. Você pode até fazer assim. Porque a Bíblia diz, vigiai e orai. Tem exceções. Eu orei um dia desse por um bandido. Um dia desse não, uns anos atrás. Por um bandido perigoso. Perigoso, assaltante de São Paulo, perigoso. O cara contou para mim que tinha matado um policial, fugiu de São Paulo, veio para cá, estava passando aqui na frente, resolveu entrar, estava com uma sacola de arma pesada, porque a polícia daquele estado queria matá-lo. E ele estava angustiado, e ele então entrou aqui. E naquela época a igreja não tinha ninguém aqui, era só eu. Aquela grama verde bonitinha, e aquela casa rosa aqui, quem é antigo sabe o que é. Meu gabinete era na Casa Rosa, Val. Não tinha ninguém aqui. Esse bairro aqui era deserto. Não existia Mufato, não existia shopping, não existia avenida pavimentada. Era um mato aqui. O cara entrou aqui, coração angustiado, você entrou no lugar certo. Não existe problema sem solução. E você veio para o lugar certo, você veio para o lugar que Deus vai resolver seu problema. Primeira coisa que você tem que fazer é entregar sua vida a Jesus. Você é pecador, eu também sou, reconheça isso, entregue sua vida a Jesus. Quer fazer isso agora? Quero. Então, faça comigo essa oração. Você ajoelha aqui. O cara ajoelhou. Feche seus olhos e repete comigo essa oração. É assim, gente, com autoridade, porque essa turma não entende diferente. Aprendi que para lidar com essa turma, assim, a gente bate e assopra. Bate e assopra. Aí o cara fecha os olhos e eu diga, Senhor Deus. E eu com um olhão em cima dele. Então, salva exceções. É um ambiente como esse, de adoração. Eu soube de uma história lá na igreja da Batista da Capunga, vocês conhecem, não vou dizer que cidade é, que entrou um ladrão para assaltar a igreja mais rica de um estado que tem lá. Naquela época não tinha Pix, não tinha transferência. Uma igreja, você conhece, né? Então, o dinheiro era trazido aqui. O pessoal trazia os dinheiro, trazia tudo. Aqui tinha um envelope. E aí, o pastor orava, o pessoal pegava os dízimos, os diáconos,
Pegava o dinheiro, levava lá para a tesouraria e ia contar o dinheiro, fazer a contabilidade. Nisso entra um cara armado. O cara armado entrou, pediu todo o dinheiro, os caras começaram a evangelizar o cara deu sinais de quebrantamento. E aí, se você quer entregar a vida a Jesus, ele, eu quero. Então, baixa a arma, ele baixou a arma. Então, faça essa oração. E aí, os caras fecharam o olho para fazer a oração. Como é que é? Não entendi. Levou o dinheiro. Eu falei o nome da igreja aqui, espero que ninguém dessa igreja esteja ouvindo. Mas foi a fato real, não foi conversa. Década de 80. Então, meu problema com crente que olha de olho aberto, sabe por quê? Crente que olha de olho aberto, ele não dá a devida atenção para a sua oração com Deus. Ele se distrai com qualquer coisa, com facilidade. Qualquer coisa pode roubar a minha atenção. Agora, tem uma coisa pior do que orar de olho aberto, é não orar em nome de Jesus. Para mim, isso aqui é pior. Crente que não ora em nome de Jesus ainda não entendeu que as nossas orações só podem chegar ao trono da graça pela vida de Jesus derramada por nós, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que ele diz assim, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Tem gente que ora e no final não diz o nome de Jesus. Eu estava na Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Ontem teve uma oração, estava gravado no vídeo. E uma oração muito bonita, muito linda, mas no final o cara disse amém. Eu falei, em nome de Jesus. Aí os caras olharam para mim, em nome de... Ele esqueceu, pastor. Eu falei, espero que tenha esquecido. Porque quem não conhece o poder do nome de Jesus, não faz oração em nome de Jesus. Outra coisa fundamental para permanecer nele é estudo e meditação da palavra de Deus. A Bíblia é como alimento diário. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca, palavras de Jesus. No Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quantas vezes eu quero fazer uma coisa e esse querer aqui é carnal? A palavra diz, joga foco, joga luz, cuidado, e eu recuo. Não basta ouvir a palavra, ler a palavra, é preciso meditar na palavra de Deus. Gente, isso aqui é fantástico. Há uma promessa dada a Josué quando tinha que conquistar Jericó, quando tinha que levar o povo de Deus para Canaã, para a terra prometida. A condição, relembre continuamente os termos desta lei. Medita nela dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Tem muita gente, essa é a década do sucesso. Nós queremos ser de sucesso, profissional de sucesso, queremos ser estudante de sucesso, pastor de sucesso. Qualquer coisa que a gente faz, tem que fazer com sucesso. O segredo está em meditar na palavra de Deus. Preciso ler, preciso meditar, mas tem uma outra condição que o Salmo 119 nos apresenta, que é guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu vou permanecer na videira verdadeira através da oração, vou permanecer na videira verdadeira através da leitura da palavra de Deus. Eu vou vou permanecer na videira verdadeira através da igreja, como o corpo de Cristo. Esse negócio de estar na videira desigrejado, armadilha de Satanás. Nós fizemos uma reunião com os homens aqui, achei um depoimento maravilhoso.
O indivíduo diz assim, não, eu dizia que eu estou afastado da igreja, mas eu estou juntinho com Jesus, mas era mentira. Os homens que estavam aqui sabem o que eu estou falando. Não existe crente em comunhão com a videira verdadeira, longe do corpo de Cristo. E vou dizer um negócio, aqui nós temos muitos desigrejados chegando, graças a Deus. São todos muito bem-vindos. Mas não existe nada melhor do que a igreja do Senhor Jesus. Não existe. Se você me apresentar 100 defeitos da igreja, eu vou apresentar 1000 virtudes da igreja. E não é porque eu sou pastor, não. Geralmente, os magoados com a igreja têm 3 acusações contra a igreja. Julgamento. Um bocado de gente falsa. Eu não vou, não. Fica lá me acusando. Só querem meu dinheiro. Gente, a igreja do Senhor Jesus é uma família. A gente se sente à vontade. Eu amei a reação da irmã Antônia. Ela fica assim, caladinha, olhando para lá, pensa que não está me ouvindo. Chamei ela de velha. Você viu a reação dela? Eu não me sinto velha. Por que ela respondeu com tanta naturalidade, irmã Antônia? Porque está na igreja. A igreja é o quê? É a família que muitas famílias não são. Como toda família, nós temos virtudes e temos defeito. O pastor da igreja tem um defeito. Eu disse, glória a Deus, só um. Está bom demais. E para por aí, senão vocês vão encontrar mais. A igreja é uma família. Seu pai não é perfeito, sua mãe não é perfeita, seus irmãos não são perfeitos. Você não se dá bem com todos. Tem hora que você está chateado, é com todo mundo. Tem alguns que querem fugir da família. Até criança quer fugir da família. Adolescente, então, que fica ali no celular, só balançando a cabeça e vendo o Instagram, eu vi, viu? Peguei daqui. Mas está ali assim, ó. Quer fugir da família, aí vai querer uma igreja perfeita. Essa igreja perfeita vai acontecer quando Jesus vier buscar a sua igreja. Vamos receber o novo corpo, sem corrupção. Se achar uma igreja perfeita, não vá para ela que você vai estragar, diz aqui a missionária Vanete. Pastor, encontrei a igreja perfeita. Não vá para lá não, senão você vai estragar. Essa é boa. Essa é boa. A igreja é o corpo de Cristo. Efésios 4 vai dizendo que Deus designou no meio da igreja alguns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores, mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra do Senhor, edificar o corpo de Cristo. E cada um tem uma função na edificação. Eu cheguei aqui, entrei correndo, pendurado no telefone. Aí recebi da recepção um sorriso tão bonito quando me viu. Edificou a minha vida. Não apertei a mão, não abracei, não ouvi nenhum bem-vindo. Edificou a minha vida. Vim por ali, fui direto lá no gabinete e voltei. Porque nós edificamos uns aos outros. Agora, tem muita gente que não edifica. E começa a julgar a igreja. Achar defeito no pastor, no louvor, no som, na transmissão, nas cortinas. Não está combinando a roupa dele hoje. E nós somos chamados para edificar o corpo de Cristo. Os relacionamentos proporcionam essa intimidade, esse suporte. Saber que tem alguém aqui nos dando suporte, nos dando condição. E aí, existem algumas coisas que todos podem fazer.
Nem todos podem pregar, nem todos conseguem tocar um teclado, nem todos conseguem operar uma mesa de som, mas tem alguma coisa que todos podem fazer. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam em um só lugar e compartilhavam o que possuíam. Essa semana eu estava em viagem, recebi uma mensagem: pastor, tem gente precisando de cesta básica, eu estou autorizando a compra. Hoje, vindo para cá, pastor, fulano precisando de cesta básica, e nós estamos com o nosso estoque de cesta zerado. A partir de hoje, vou lançar uma campanha de cesta. Vá logo vendo para Deus: Deus, quantas cestas eu vou dar? Porque a gente precisa repor o estoque de cesta. As pessoas estão procurando alimento na casa do Senhor, então a gente precisa ter aqui pelo menos umas 50 cestas aí. E o texto diz que eles supriam as necessidades uns dos outros, vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Então não é com qualquer um, não. É com os necessitados. Uma vez uma pessoa vendeu uma propriedade e resolveu dividir o dinheiro com os pastores da Lindóia. Os pastores nem sabem disso. A partir de agora vão saber. Vão ficar com raiva de mim. Pastor, a gente vendeu determinada propriedade, já temos o dízimo disso, mas a gente quer dar tantos R$1.000 para o senhor, para o pastor Nildo e para o pastor Vilibaldo. Falei, nós não precisamos. Agora tem mais um. Achou? Não tem necessidade, gente. Agora, quando se tem um necessitado em nosso meio, nós vamos ajudar. Vocês acham que eu não queria ganhar uma graninha diferente, extra? E eu nem perguntei aos meninos naquela época, porque eu sabia que estava tudo precisando de dinheiro, como eu também estava. Estou sabendo agora, o Vila ainda bem que não está nem aqui. Mas eles vendiam e davam aos necessitados. E outra coisa, adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partirem o pão com grande alegria. Alegria e generosidade, sempre louvando a Deus. Desfrutando a Deus, isso aí, desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. A comunidade cristã perseverava na doutrina, havia uma vida em comum, compartilhamento de bens e compartilhamento de necessidade. Tem gente que passa por apuro e não compartilha. E depois julga a igreja. Eu tive doente e ninguém foi me visitar. A gente não tem bola de cristal. Amar a Deus sobre todas as coisas é o maior mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu permaneço na videira verdadeira. Quando eu amo a Deus, isso é uma atitude de obediência. E quando eu obedeço, Deus se agrada e vê que eu estou nele. Se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos. Amamos o próximo como a nós mesmos, que é o segundo maior mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Viver uma vida de serviço e compaixão, refletindo o amor de Cristo. E uma vida de santidade. A primeira carta de Pedro vai dizer, pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Nós vamos concluir dizendo que sem a conexão contínua com Jesus, nossa vida espiritual se torna estéril e infrutífera.
A comunhão com Deus precisa ser mais do que o tempo gasto na casa dele. A comunhão com Deus precisa que nós tenhamos uma vida devocional de manhã, de tarde, de noite, o dia todo. A vida cristã requer que nós permaneçamos em Cristo em todas as áreas da minha vida. Todas as áreas da minha vida precisam estar em Cristo. Nós precisamos ajustar a nossa rotina para fortalecer a nossa comunhão com Deus. Precisamos de um compromisso renovado, de viver conforme a vontade de Deus, buscando a sua presença diária. Conhecendo Deus para fazer sua vontade, você conhece de Deus hoje mais do que você conhecia antes dessa campanha começar. O desafio, permanecer nele. Permanecer nele. E você vai perceber que estar nele vai produzir em você aquilo que ele espera, que eu não consigo fazer e que você mesmo não consegue produzir, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Que você saia daqui hoje com esse desejo de querer estar em Cristo o tempo todo. Para isso, oração, leitura da palavra, comunhão com a igreja, corpo de Cristo, vida de santidade. Você vai ser aquela pessoa que vai experimentar a vida abundante que só Jesus pode dar. Eu falei essa semana no grupo das mulheres que tem mais uma gravidinha em nosso meio. Aí encontrei a Jana, do pastor Arnaldo, lá em Londrina. Pastor, outra grávida. Meu Deus! Tanta gravidez naquela igreja e vai chegar mais. Porque quando eu anuncio uma gravidinha, Deus multiplica. Olhe para mim, você que quer ser grávida. Ser grávida não. Quer ser mãe. Tem um bocado de gente olhando para baixo. Um bocado de gente olhando para baixo, olhando para o lado. Mas assim, a misericórdia de Deus é tão grande que Deus constrói coisas assim sobrenaturais. A pessoa que está grávida em nosso meio, ainda bem que ninguém disse quem era, porque quando alguém diz, eu fico devendo uma caixa de bombom. Não recebi nenhuma sugestão de nomes. E quando eu recebi essa notícia, o pai que me deu a notícia, pastor, como Deus é bom. Deus nos deu um presente. E quem conhece a história dessa família sabe o que significa uma gravidez nesse tempo. Camila e Tiagão. E ele disse assim, pastor, no dia do meu aniversário, Deus me dá a notícia de que a gente vai ter um outro bebê. Quando a gente conhece a bondade de Deus, a grandeza de Deus, o amor de Deus, a gente é desafiado a fazer a vontade de Deus, experimentar. O que nos está prometido na eternidade, já agora. Por isso o reino de Deus já chegou, já está entre nós. A força do mal foi neutralizada, Deus está com a gente. Que você saia dessa experiência. E quem não assistiu ainda nenhuma mensagem da série, a série está disponível, né, hoje ou no máximo amanhã. Hoje, Juarez, amanhã, ele está ocupado lá. Mas a série estará disponível no canal do YouTube, toda ela fechada. E você vai poder assistir toda a série. Equipe do louvor, vem para cá, vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando o nosso culto. Pai querido, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela entrega da Tua vida para resgatar a nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que a gente pôde aprender do Senhor nesse tempo.
Quero pedir que o Senhor continue se revelando a nós de tal maneira que experimentemos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Quero pedir que a Tua graça nos atraia à Tua presença e que tenhamos consciência de Jesus como sendo a fonte de vida verdadeira e que nós nos conectemos com Ele de tal maneira que comecemos a frutificar, não o resultado de nossa mente, do nosso coração, da nossa vontade, mas resultado da ação do Teu Espírito em nós. E que o fruto do Espírito se dinamize em nós. E que nós continuemos essa comunhão contínua com o Senhor. Que seja despertado em nossos corações um desejo de gastarmos tempo na Tua presença em oração, lendo, meditando dia e noite na Tua palavra, desfrutando da comunhão com a Tua igreja. Quero pedir, Pai, que esse culto tão gostoso não seja interrompido, mas que nós saiamos daqui para continuar cultuando ao Senhor durante toda esta semana. Que as pessoas, ao olharem para nós, vejam Jesus. Ao receberem de nós, recebam de Jesus. E que o Senhor nos atraia a uma vida de santidade. Em nome de Jesus. Amém.